A verdade que liberta. Urano em Gêmeos 2026. Uma visão junguiana e hermética. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso novo podcast, onde trabalhamos consciência e astrologia, astropsicologia, astrogenealogia. Fique conosco nesta edição especial Urano em Gêmeos de Tempo Cósmico. E para análises tão importantes como esta da virada de Urano de Touro para Gêmeos, precisamos sempre analisar o contexto histórico de onde viemos, onde estamos e para onde estamos caminhando. O retorno do revolucionário de 1941 para 2026. Para entendermos a força do que se inicia agora, precisamos olhar para trás. Urano é o planeta dos saltos evolutivos e ele não visita o signo de Gêmeos com frequência. Seu ciclo leva cerca de 84 anos para se completar. A última vez que a humanidade atravessou esse portal, o mundo estava em chamas e agora, em 2026, o convite é para uma revolução de outra natureza. Contexto histórico: o salto da inteligência e da liberdade. O ciclo de 1941-1942. A revolução da informação e o conflito ideológico. Naquela época, a entrada de Urano em Gêmeos marcou o auge da Segunda Guerra Mundial, mas, sob uma ótica uraniana, foi o nascimento da era da comunicação de massas e da inteligência técnica. Agosto e outubro de 1941, enquanto Urano tocava os 0 graus de Gêmeos, o mundo via a expansão do uso do rádio como arma de propaganda e resistência. Foi o momento da Carta do Atlântico, definindo os objetivos do mundo pós-guerra. Uma busca por libertação, entre aspas, e verdade, entre aspas, em meio ao caos. Maio de 1942. Na entrada definitiva, a tecnologia de computação inicial, como as máquinas de quebra de código em Bletchley Park, começou a mudar o rumo da história. A inteligência Gêmeos tornou-se a ferramenta de sobrevivência. Foi também o período de expansão da televisão experimental, que mudaria a psique humana para sempre. O paralelo com Jung. Nessa época, a humanidade estava mergulhada em sua sombra coletiva mais profunda. Urano em Gêmeos forçou a mente humana a se organizar de forma rápida e tecnológica para não ser destruída pela barbárie. O ciclo de 2025-2026, a revolução da consciência e o salto quântico. Agora, o retorno de Urano ao mesmo ponto não fala mais de rádio ou TV analógica, mas da inteligência artificial e da multidimensionalidade. Julho e novembro de 2025. As primeiras incursões em 0 de Gêmeos, incluindo o movimento retrógrado, marcam o período de limpeza do lixo mental. É quando as estruturas da internet e da comunicação global começam a sofrer uma mutação radical. Fake news, verdades ocultas e o jogo sujo do sistema terreno são escancarados para que a humanidade escolha entre a manipulação e a autonomia. 25 de abril de 2026, às 21h52, um dia após a entrada de Vênus, também em Gêmeos, ocorre a entrada definitiva de Urano em Gêmeos. Aqui, o paralelo com 1942 se torna nítido, mas em uma oitava superior. Se em 42 ganhamos a TV e o computador, em 2026 ganhamos a consciência da rede. É o momento em que a inteligência artificial se funde ao cotidiano
e a realidade multidimensional se torna cientificamente e psiquicamente palpável. Façamos um comparativo analítico de 1941 para 2026. Tecnologia. 1941, rádio, radar e código Morse. 2025, IA, computação quântica e biotecnologia. Comunicação. Em 41, forte controle privado. Em 25, comunicação difusa. Em 41, desafio psíquico, sobrevivência física e moral. Em 2025, saúde mental e integridade da alma, a individuação. No campo do invisível. Em 41, ondas de rádio atravessando oceanos. Em 2026, sincronicidade e dimensões vibratórias. O ciclo da consciência e da verdade, 2025-2026. 84 anos depois, o revolucionário retorna ao mesmo ponto matemático, mas em uma oitava superior. Em 7 de julho de 2025, tivemos o primeiro ensaio dessa nova frequência. Em 7 de novembro de 2025, o movimento retrógrado nos forçou a olhar para o lixo acumulado em nossas redes e em nossas mentes. E agora, em 25 de abril de 2026, às 21h52, Urano entra definitivamente em Gêmeos para ficar. Serão 7 anos de revolução em Gêmeos. E esse ciclo só se encerrará por volta de 2032-2033. A grande diferença. Se em 1941 a revolução foi externa e tecnológica, o surgimento da televisão e dos primeiros computadores, em 2026 a revolução é psíquica e multidimensional. Não se trata mais de quebrar códigos de rádio, mas de quebrar padrões mentais enraizados que nos impedem de acessar a nossa verdade anímica. Estamos saindo de uma era de manipulação da informação para uma era de transparência radical da alma. O universo que em 1942 cumpriu o destino das nações, em 2026 cumpre o destino da consciência individual. É o fim das máscaras. É a entrada definitiva na era de Aquário através do portal da mente geminiana. Síntese uraniana. Em 1941, a humanidade aprendeu a usar a mente para vencer uma guerra física. Em 2026, a proposta de Urano é que usemos a mente para vencer a guerra interna contra a ilusão. Enquanto, no primeiro ciclo, o foco era a verdade dos fatos para derrotar o totalitarismo, no ciclo atual o foco é a verdade anímica, a verdade da alma, para nos libertar da escravidão mental. O universo não negocia. Em 41, ele cumpriu a queda dos impérios. Em 2026, ele cumpre a queda das máscaras. O despertar de Urano. Você já sentiu que o chão das suas certezas está tremendo? Se em 1941 Urano mudou o mundo através da tecnologia das massas, o que acontece agora que ele retorna ao grau zero para confrontar nossas ilusões? Estamos diante de uma simples mudança astrológica ou do maior salto quântico de consciência que a nossa geração já viu? A chegada de Urano. A entrada definitiva de Urano em Gêmeos em 2006 está marcando o eixo da sabedoria e do conhecimento, eixo da verdade. O papel de Urano. Ele é o revolucionário da era de Aquário. Sua função é escancarar padrões mentais enraizados e libertar a inteligência através da verdade nua e crua. A promessa. O universo não negocia com a verdade, ele a cumpre.
Prepare-se para uma nova expansão, onde tudo o que estava oculto, tanto o lixo quanto a luz, virá à tona. O que é a verdade? O contexto de 2026. Verdade multidimensional. Em Gêmeos, a realidade se torna palpável em várias dimensões. A verdade não é apenas um fato terreno, é uma frequência vibratória. O jogo sujo versus evolução. Teremos acesso a verdades desconfortáveis sobre o processo humano e terreno, mas também a novos níveis de conhecimento e sabedoria que mudarão o patamar da humanidade. A verdade não é unânime. Ela vibrará em quem tem sintonia. Quem não a encarar terá de lidar com as consequências de viver em uma frequência obsoleta. A verdade e a individuação na psicologia analítica. Muitos dizem buscar a verdade, mas quantos de nós estamos realmente prontos para o que ela revela quando as máscaras caem? Em um mundo de sombras e projeções, a verdade é apenas um fato ou uma frequência que você precisa aprender a sustentar. Você está pronto para descobrir que a liberdade que você busca pode começar com o fim de tudo o que você acredita ser real? Neste trecho, mergulharemos na psicologia do invisível para entender como a entrada de Urano em Gêmeos ressoa com os conceitos de Carl Jung. Se Urano escancara a verdade, a psicologia analítica nos ensina que essa é a matéria-prima para nos tornarmos quem realmente somos. O confronto com a sombra, a verdade que incomoda. O lixo e a luz. Urano em Gêmeos promete revelar o que estava oculto. Para Jung, isso é o confronto com a sombra, tudo aquilo que negamos em nós e projetamos no mundo. A implicação. A verdade liberta, mas primeiro ela desestabiliza. A libertação uraniana começa quando paramos de lutar contra a nossa própria dualidade e integramos os aspectos sombrios à consciência. Sem encarar a verdade da sombra, não há evolução, apenas repetição de padrões. A função transcendente e o eixo da sabedoria. Gêmeos e a dualidade. O signo de Gêmeos vive na tensão entre opostos. Jung propõe a função transcendente como a capacidade da psique de unir esses opostos, o mental e o emocional, o ego e o inconsciente. A implicação. A entrada de Urano neste eixo facilita saltos de consciência. A verdade, aqui, não é um conceito intelectual, mas a união de partes fragmentadas da nossa história. É o cumprimento da lei da correspondência, quando o interior se organiza e o exterior reflete essa integridade. O processo de individuação, a verdade como destino. Tornar-se único. O processo de individuação é a meta da vida humana. Despir-se das máscaras sociais, persona, para encontrar o self, o centro da psique. A implicação. Urano em Gêmeos acelera esse processo ao destruir padrões mentais enraizados. A verdade é libertadora porque nos retira da massa coletiva e nos obriga a assumir nossa singularidade. Jung afirmava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Urano é o despertador que nos força a olhar para dentro. A realidade multidimensional e o inconsciente coletivo. Sincronicidade. A entrada definitiva de Urano em Gêmeos, alinhada a Plutão em Aquário,
toca o inconsciente coletivo. A realidade multidimensional mencionada aqui pode ser entendida como o acesso aos arquétipos universais. A implicação. O que chamamos de milagre ou salto quântico ocorre quando nossa verdade pessoal se alinha a uma verdade arquetípica maior. É a conexão direta com a fonte que Jung descreveu como a experiência mística da totalidade. A verdade só liberta aquele que está disposto a ser autêntico. Na visão de Jung, a liberdade não é fazer o que se quer, mas tornar-se quem se é de fato. Urano em Gêmeos é o vento que limpa as ilusões do ego para que a alma possa, finalmente, governar a mente. Nesta jornada de Urano, Jung e as leis herméticas, vimos que a verdade não é apenas um conceito, mas uma libertação. E para você? Qual máscara ou qual padrão mental você sente que Urano já começou a estremecer na sua vida? Escreva aqui nos comentários, eu escolho a verdade, e compartilhe a sua percepção. Vamos criar uma egrégora de consciência para este novo ciclo. A grande síntese. Leis do cosmos e leis da alma. E se eu dissesse que o código para sobreviver ao caos de Urano foi escrito há milênios nas leis herméticas e decifrado por Jung nas profundezas da alma humana? Como alinhar a sua mente individual à mente do cosmos para parar de ser vítima do destino e se tornar o mestre da sua própria individuação? Vamos decifrar agora as 7 chaves que unem o céu à sua psique. 1. O mentalismo e o campo da consciência. A conexão. A primeira lei hermética, o mentalismo, nos diz que o todo é mente. O universo é mental. Tudo parte do pensamento. Jung, ao mapear o inconsciente, revelou que essa mente não é apenas um processador de dados, mas um cosmos em si, onde a realidade concreta é o reflexo da nossa própria mente. A implicação. Quando Urano entra em Gêmeos, ele ativa o arquétipo do mensageiro, Hermes. A compreensão desta lei revela que a varredura atual ocorre no campo das ideias. A verdade liberta porque, ao mudarmos a nossa estrutura mental e o nosso pensamento, alteramos a própria substância da nossa realidade. 2. A correspondência e o eixo ego-self. A conexão. O princípio da correspondência afirma que o que está em cima é como o que está embaixo. Na psicologia analítica, isso se manifesta na harmonia entre os planos. O micro, ego, reflete o macro, o self/universo. A implicação. Urano em Gêmeos traz a verdade cósmica para o nível humano. A implicação aqui é que não há separação entre o seu processo de individuação e os movimentos do céu. Entender como a alma opera por dentro é a chave para compreender como a vida se organiza por fora. 3. A vibração e a dinâmica da libido. A conexão. A lei da vibração ensina que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Jung traduziu essa força como a libido, a energia psíquica total que flui em diferentes frequências, indo da matéria densa ao espírito sutil. A implicação. Urano em Gêmeos traz uma voltagem elétrica que acelera nossa frequência vibratória. A verdade liberta ao nos ensinar que, se elevamos a nossa vibração mental, deixamos de ressonar com padrões de dor
e passamos a vibrar na frequência da evolução e da sabedoria. 4. A polaridade e a integração da sombra. A conexão. O princípio da polaridade diz que tudo é duplo, tudo tem polos. Na psique, Jung identificou que opostos como luz e sombra são apenas extremos da mesma coisa, diferindo apenas em grau de consciência. A implicação. Sob Urano em Gêmeos, os extremos mentais são escancarados. A implicação é que a verdade não escolhe um polo, mas integra ambos. Ao compreendermos que o lixo e a luz são partes do mesmo todo, transmutamos o conflito em integridade psíquica. 5. O ritmo e o pêndulo da consciência. A conexão. A lei do ritmo afirma que tudo tem fluxo e refluxo. A vida é feita de ciclos, como um pêndulo que compensa excessos. Jung observou isso na autorregulação da psique e na enantiodromia. A implicação. Urano em Gêmeos vem equilibrar os excessos da mente humana. Compreender esse ritmo nos permite saber que, após cada colapso de ideias, refluxo, segue-se uma nova expansão de consciência, fluxo, permitindo-nos fluir com o tempo sem sermos derrubados pelo pêndulo. 6. A causa e efeito e a sincronicidade. Conexão. O princípio da causa e efeito declara que toda causa tem seu efeito. Nada escapa à lei. Jung expandiu isso com a sincronicidade, mostrando que não existe acaso, mas conexões significativas entre a intenção interna e o evento externo. A implicação. Urano em Gêmeos nos dá o poder de gerar novas causas através da verdade. Ao compreendermos esse mecanismo psíquico, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e passamos a gerar conscientemente os efeitos de libertação e ascensão que desejamos manifestar. 7. O gênero e o casamento alquímico. A conexão. O princípio de gênero afirma que o gênero está em tudo. Na psicologia analítica, isso se revela nos princípios masculinos e femininos, ânima e ânimos, atuando tanto no plano físico quanto no plano mental. A implicação. A revolução de Urano em Gêmeos exige a união da lógica analítica com a intuição profunda. A verdade integral só nasce quando equilibramos essas duas forças dentro de nós. Ao honrar os dois gêneros da psique, tornamo-nos seres criadores e multidimensionais. Passamos pelas 7 leis que regem o cosmos e a sua alma. Qual dessas leis foi o maior estalo para você hoje? Foi o mentalismo? A polaridade? Ou talvez a sincronicidade? Comenta aqui embaixo qual lei você quer que eu aprofunde mais em um próximo vídeo. Sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo encontro. A verdade, queridas e queridos, é o ponto onde as 7 leis do universo encontram as leis da sua alma. Urano em Gêmeos não vem para destruir, mas para desconstruir o que é falso e revelar a arquitetura sagrada da sua psique. Ao compreender como o cosmos opera, você descobre como você opera. O universo não negocia com ilusões. Ele apenas cumpre a lei naqueles que têm a coragem de ser inteiros. Acione sua verdade, integre seus opostos e permita que a luz de Urano ilumine o seu processo de tornar-se quem você realmente é. Se você sente que precisa ser guiado
em seu processo de desconstrução e de encontro consigo mesma, entre em contato pelo nosso direct lá no Insta da Escola EAPAS, ou deixe seu Insta aqui nos comentários, ou seu e-mail. Um de nossos terapeutas da nossa clínica escola irá entrar em contato com você. Afinal, 2026 não é apenas uma data no calendário, é um chamado para a individuação. Se você sentiu que este conteúdo ressoou com a sua frequência, não guarde isso só para você. Envie este podcast para aquela pessoa que também está em busca de respostas profundas. Vamos juntos ancorar essa luz. Se inscreva, ative as notificações, salve para retomar o estudo e até o nosso próximo salto quântico. Eu sou Cristal Ribeiro, da Escola de Astropsicologia, Artes e Saberes, EAPAS. Bem-vindos! E este foi mais um podcast de Tempo Cósmico Especial Urano em Gêmeos. A verdade que liberta. Urano em Gêmeos 2026. Visão junguiana e hermética. Grata por estar aqui. Muito amor e um salto quântico de luz para todos vocês. No caminho do coração, a cura pelo amor. O chamado à ação. A janela de Urano. O tempo da petrificação acabou. Urano está nos últimos degraus do signo de Touro, tendo tocado a estrela Algol e ativado os nossos traumas. Esta é a nossa janela de cirurgia cósmica. Você pode levar esse trauma para a próxima fase da sua vida apenas como uma ideia intelectual, ou você pode escolher descongelar de corpo e alma. É por isso que eu quero te fazer um convite oficial para entrar no templo da nossa escola de Astropsicologia, Artes e Saberes, EAPAS, nos dias 30 e 31 de maio. Eu conduzirei a imersão à alquimia psicológica da Medusa. Será um encontro ao vivo e profundo comigo, onde pegaremos o seu mapa astrológico de nascimento e localizaremos exatamente onde a pedra reside na sua vida. Vamos identificar o seu ponto de algol e usar a lâmina da percepção para realizar o corte sistêmico que a sua linhagem tanto espera. Não é apenas teoria, é uma experiência de liberação. O futuro, a soberania. E para as mulheres que sentem que este não é apenas um momento de cura, mas um chamado para uma nova identidade, para aquelas que desejam ocupar o trono da própria vida e, quem sabe, guiar outras mulheres através deste método, eu apresento a mentoria Sacerdotisas de Si. Lá, nós vamos cultivar o seu jardim. Vamos usar recursos terapêuticos da medicina chinesa, a dança, o canto e a astropsicologia junguiana para construir a sua autonomia emocional, criativa e financeira. É o espaço onde você deixa de ser a vítima do mito para se tornar a sacerdotisa da sua própria narrativa. O Pégaso só ganha asas quando a paralisia é interrompida. O link para garantir o seu lugar na imersão está aqui na descrição. Para participar da futura mentoria, é necessário passar pela imersão. As vagas são limitadas, pois eu acompanho de perto. Não deixe que o mármore se feche novamente. O universo deu o sinal. Eu acendi a tocha. Agora, o passo para dentro do templo é seu. Eu lhe espero do lado de dentro. Seja bem-vinda à sua liberdade. Obrigada por partilhar este espaço sagrado comigo. Nos encontramos na luz, no corpo e na liberdade.
Eu sou Cristal Ribeiro, da Escola de Astropsicologia, Artes e Saberes, EAPAS, e este foi o início do nosso despertar. Comece hoje, comece pelo corpo. No caminho do coração, a cura pelo amor.